Aqui a gente inicializou a brincadeira, aqui a gente está preenchendo. A gente já vai fazer análise de eficiência desse algoritmo, mas eu imagino que vocês não estejam enxergando esse algoritmo, como que ele roda tão bem assim, então eu quero fazer uma figura aqui. Lembrem disso, eu já falei isso em outras aulas. Você quer entender o algoritmo de programação dinâmica? Faz um desenho da tabela sendo preenchido, de como uma célula depende das outras, você vai enxergar tudo muito melhor, tá? Então eu vou pegar cores aqui para nos ajudar. Ó, esse cara aqui é o I, o amarelinho é o J. E como a matriz tem 3 dimensões, eu vou tentar fazer os eixos aqui, ó. Aqui é o meu I, que são as minhas linhas. Aqui é o J. Tá? Deixa ele aqui na foto de lugar melhor. Quer dizer, deixa eu pôr eles para a ponta aqui, só para atrapalhar menos quando eu for aumentar o desenho. Ali é o J, que seriam minhas colunas. E daí uma terceira cor, deixa eu pegar um verdinho aqui. O meu K, tá? Que nesse caso aqui, por exemplo, está fixo, né? Está como 0. Mas aqui eu estou andando nele. O meu K vai em verde. É assim que está essa matriz. Nossa, colocar o amarelo e o verde na mesma figura, acho que eu não estou ajudando, né? Talvez eu tenha outra cor aqui. Vamos tentar esse aqui, vamos ver como é que fica, ó. Ok? Dá para ver a diferença? Talvez também não tenha sido a melhor escolha para quem é daltônico, mas vamos lá. Então, qual que é a ideia aqui, gente? Olha, nessa parte, o que eu estou fazendo? Eu estou percorrendo todos os I's e todos os J's e inicializando eles. Vejam que nesse caso, a ordem do I e do J não importa. Tá? Eu posso inverter, eu posso percorrer todo o J e depois todo o I. Eu posso percorrer em ordens arbitrárias, posso percorrer do fim para o começo. O enésimo vértice não é mais importante ou menos importante do que o iésimo nesses laços aqui. Porque para cada posição, tudo que eu estou verificando são iguais, tem aresta, senão é mais infinito. Então a ordem não vai importar. Não tem dependência. A dependência ocorre de acordo com a recorrência. Aprendam a isso em PD. Olha para a recorrência, é ela que vai te dizer onde que a ordem importa e onde que qualquer ordem funciona. Tá? Então o que a gente faz nesse primeiro momento é isso, olha. Até N aqui, ó, eu estou preenchendo essa primeira linha aqui, ó. Tá? Fazendo a posição da tabela aqui, né? Perdão. Tá? Desenhar coisas em 3 dimensões é sempre um desafio, gente. Mas, tentando dar perspectiva. Mas ok? Tá? Percebem? Eu fiz o volume, isso aqui é a primeira camada. Como são 3 dimensões, então eu vou falar, olha, aqui minhas linhas, minhas colunas e minhas camadas. O K está determinando a camada. Eu só posso preencher a Késima camada se a Késima menos 1 está preenchida. Por isso que eu falei que esse laço tem que ser por fora. Se esse laço entrar, dá bobagem, porque eu vou chegar em um momento que eu vou estar preenchendo o K para um certo I e J, olhando para outras camadas que ainda não foram completamente preenchidas. Tá? Para o meu IJ até foram, mas para outros não. Então o K tem que correr por fora. Então esse cara preenche essa primeira camada. E depois o K vai subindo para as camadas vindouras. Eu não vou desenhar todas elas, mas... Ok? Faz sentido? Tipo... Vem vindo as outras camadas aqui em cima, né? Até chegar no N lá em cima. Tudo bem? E daí, tipo, uma célulazinha aqui, né, ela olha para a camada de baixo, mas como eu falei, não só para quem está exatamente abaixo dela. Ela olha para quem está exatamente abaixo, é o caso 1, mas ela olha também para outras posições. Né, uma outra posição que está na mesma linha, mas em outra coluna, que variou o destino, né, e uma outra posição que está na mesma coluna, mas em outra linha. Percebe? Se eu fixo aqui uma posição, é que, de novo, desenhar em 3D é difícil, mas imagina que eu fixei uma certa posição aqui, nossa, é muito difícil, gente. Tipo, estaria aqui, ó, assim. Imagina que eu fixei uma posição aqui, né? O caso 1 vai falar, olha exatamente para a camada abaixo, né? O caso 2 vai falar, olha, muda ali o destino, a linha continua sendo I, mas muda o destino, que é o K,
olha para aquele cara, e o destino continua sendo o J, mas muda a linha, que agora é o K. E daí você soma os dois. Tá? Então, olhando para a camada de baixo, mas em outras posições. Por isso que tem que estar toda a camada de baixo preenchida antes de avançar. Então, eu sei que não é trivial, mas é uma tentativa. Sabe? Eu, pelo menos, o desenho costuma me ajudar, só que como eu desenho em 3D, uma parte dele está dentro das nossas cabeças, tem que fazer um esforço de imaginar. Beleza? Então esse algoritmo tem vários laços alinhados, vai preenchendo, vai calculando ali pra gente essa matriz inteira. A matriz tem 3 dimensões, gente, né? Então n ao cubo, não vai dar para fugir de n ao cubo, mas felizmente não é pior do que isso, porque esse mínimo só tem 2 casos. Então é tempo constante. Acessar isso é tempo constante, acessar e somar isso também, fazer o mínimo dos dois, mesma coisa. Então isso aqui leva a tempo constante, θ de 1 aqui, e daí vou fazer junto, tá? Eu vou fazer, olha, isso aqui com isso e com isso, né? Vou puxar assim, ó. Né? Se eu estou variando para todo n, para todo i, para todo j, isso aqui é θ de n ao cubo, tá? Esse é o número de laços. Se o que tivesse aqui dentro levasse mais tempo, seria multiplicado. Mas é constante, então não cresce a ordem de grandeza assintótica, é θ de n ao cubo esse algoritmo. Que, lembrando, não é particularmente ruim, mesmo quando o grafo é denso e tudo mais. Se a gente tem que devolver n ao quadrado valores, tá? Tá me custando da ordem de n, tempo linear, por caminho mínimo que eu estou calculando. Tá? Então, mesmo num gráfico que tem um monte de arestas e tudo mais, então em algumas situações é bastante bom, dada a dificuldade do problema. Tá? N ao cubo, no geral, não é uma coisa que a gente fica feliz de ver, mas dado o número de valores que a solução puramente contempla, não é particularmente ruim. Só para a gente ser justo, a gente sabe que é aqui que está o principal, mas é bom olhar e ver que isso aqui custa θ de n ao quadrado. Tá? Dá para implementar isso aqui em tempo constante, né? Tem que tomar um cuidado na hora de checar essas arestas, mas dá para ser em tempo constante. Daí eu tenho para todo i, para todo j, então fica n quadrado para inicializar. O que faz sentido, né? Isso aqui é uma das camadas, né? Uma camada aqui é uma matriz quadrada, só que eu tenho n delas, né? Então faz todo sentido isso aqui custar n quadrado, isso aqui é n ao cubo. Beleza, gente? Então temos o nosso algoritmo. Dá tempo de jogar alguns quizzes, algumas coisinhas a mais, porque como de costume tem, né? Economizar memória, reconstruir solução, temos coisas aí que a gente pode colocar. Então, um dos quizzes meio que eu já discuti, na verdade, que é essa questão de inverter a ordem, tá? Mas vale a pena falar eles de novo. Se eu chegar aqui e falar, olha, eu quero trocar a ordem, eu quero percorrer primeiro os J's e depois os I's. Então eu vou inverter para todo J e daí dentro para todo I. O algoritmo continua funcionando? O que vocês acham? Continua, né? Se eu colocar o I para dentro e o J para fora, não vai mudar porque não há dependência entre o I e J aqui na recorrência que eu estou preenchendo. Toda a dependência é com a camada de baixo. Então, desde que a camada de baixo, a camada K-1, seja completamente preenchida, a ordem em que eu acesso os pares e J não importa. Tá? Porque todos eles vão estar pegando coisas da camada K-1. Né? Aqui, ó, é camada K-1, camada K-1, camada K-1. Então, não faz diferença. Tá? Eu preencho uma camada por vez, cada posição da camada atual só depende da camada de baixo, não depende de ninguém da camada atual, então a ordem fica independente. Mas justamente porque depende da camada atual, se eu trocar isso aqui, se eu fizer qualquer mudança nesse sentido, se o K não for do 1 até o N, tá? Ele for do N até 1, dá bobagem, ele vai tentar preencher a camada N, a enésima camada, sendo que a enésima menos 1 não está preenchida, bobagem, na hora. Se eu colocar esse laço para dentro, dá bobagem também, não pode. O K que tem que dominar aqui, tá? E quando eu falo isso, parece óbvio, mas perceba, é óbvio até não ser, tá? Porque se eu chegar aqui e falar, olha, não só eu quero inverter o I e o J, mas eu quero ir do fim para o começo. Tô de sacanagem, eu vou do I, do N até 1. Tudo bem, não tem problema. Tá? Não tem nada de especial em preencher primeiro o vértice 1 como origem, do que o vértice N como origem. Eu quero origem, eu quero calcular de todos para todos, não vai fazer diferença a ordem aqui. Quero primeiro os I pares, depois os I ímpares. Só porque assim, tudo bem, não vai dar problema. Tá? Então, quando eu falo que aqui dá problema, é porque aqui tem algo a mais que dar problema. Não é só porque fica feio, não é só porque fica confuso, não. Dá bobagem mesmo se eu não seguir essa ordem com cuidado. Seguindo nessa linha de entender a matriz, né, e tudo mais, onde estão as soluções ótimas, gente?
A gente foi preenchendo uma camada por vez e tudo mais. Onde que estão as soluções ótimas? As n quadrado soluções ótimas que eu preciso, né? Para toda origem, todo destino, eu quero saber o valor do caminho mínimo. Na camada que está igual a n. Na camada n, exatamente. Na enésima camada, ela inteira é a minha solução. É o que tu vem falando. A minha solução tem n quadrado valores. Então, de fato, é ela toda. Tá? Eu não sei... Se eu estou resolvendo o Floyd-Warshall, se eu estou resolvendo caminhos mínimos de todos para todos, eu suponho que quem mandou eu resolver precisa saber a distância de todo mundo para todo mundo. Não simultaneamente, mas em algum momento. Tem que estar pré-calculado lá. Né? Então, é nessa camada que está ali, tá? Essa matriz. Todas as outras eu posso descartar. Como de costume, se eu quiser economizar memória, só me importar o valor, eu não preciso guardar todo mundo. O que é bom, né? Porque o algoritmo custa n ao cubo, mas eu não preciso gastar n ao cubo de memória, que é uma restrição significativa ali para a memória do computador. Tá? Não é difícil para um algoritmo n ao cubo eu ficar numa situação que eu até tenho tempo hábil para resolver, mas eu não tenho memória válida para isso. Tá? Não é uma coisa fora da realidade. Deixa eu ver se eu faço um exemplo rápido aqui. Ó. Se eu tiver 1000 itens, vamos fazer juntos. Se eu tiver 1000 itens, n ao cubo vai dar 1000 bilhão bilhão. Né? 1 bilhão de operações um computador moderno faz meio que instantaneamente. Mas em memória eu estou falando de 1 GB de memória. 1 GB a gente ainda tem, né? Mas se eu jogar isso aí, se em vez de, deixa eu brincar aqui, se em vez de 1000 itens forem 10.000 itens, agora eu vou ter 1000, milhão, bilhão, trilhão, né? Porque foi o 1000 ao cubo continua, mas 10 vezes 10 vezes 10, né? Vai ter mais o fator 1000 ali. 1000 segundos, se eu quiser muito essa solução, eu posso esperar. Né? Se eu faço 1 GHz de operações, eu meio que faço com 1 milhão de operações meio que em 1 segundo, 1000 segundos até dá para esperar. Mas eu tenho 1000 gigas na minha máquina? Não rola, né? Então a minha limitação seria memória, dá para evitar isso. Se eu não preciso guardar a matriz inteira, eu não quero os resultados intermediários, eu posso fazer o quê? Ao invés de fazer o jeito clássico do algoritmo, eu vou ter a camada anterior e a camada próxima, né? Ou a camada atual e anterior. Tá? Porque vejam, quando eu estou aqui no IJK, eu só preciso do K-1. Né? Então é só ter 2 apontadores ali para 2 camadinhas. Tá? Em vez de ter uma matriz, eu tenho a camada atual e a anterior. Eu preencho a atual usando a anterior, quando termino o laço, eu falo, agora a atual virou anterior e a atual vai para uma coisa zerada lá e eu vou preencher ela de novo. Então, daí eu já derrubo essa restrição de memória e consigo rodar para volumes grandes ali. Então tem situações em que a memória é mais crítica. Em PD usa tabelas muito grandes, então é comum isso acontecer. Em PD tem que ficar esperto, às vezes o que te limita é a memória e não o tempo. E infelizmente dá para usar esse truque para evitar.